Olá, gente. Beleza? Mais um exercício resolvido. Mais um exercício nível ensino superior. Na verdade, campo elétrico, né? Tem a ver com cursos de engenharia, de exatas. Tá? Geralmente cursos de física 3, que geralmente usa como o base aquele livro 3 do Halliday, né? Geralmente os livros 3, né? Mas dependendo da universidade, você tem como física 2 também. Então, o que a gente vai calcular aqui é o campo elétrico de um fio finito, né? Um fio finito. Antes, dá uma curtida aí, entra no canal se você não é do canal. E uma coisa importante, para fazer esse problema, por exemplo, eu vou precisar de muita trigonometria. Vou precisar de uma trigonometria e cálculo diferencial, claro, né? É uma boa vocês darem uma olhada e, se vocês puderem, dar uma olhada no canal Intermate. Estou colocando aí um insert do Mário Lima. Tem mais de 1.300 vídeos só de matemática. Excelente canal, não é porque é meu amigo não, mas conheço muito bem e conheço muita didática dele. E ele está com curso de trigonometria, curso de cálculo diferencial, então dá uma olhada lá que você não vai se arrepender. Bom, então qual é a ideia? A ideia, coloquei aqui, né, um fio finito, né, de comprimento 2L, tá? Então vamos colocar o comprimento 2L, porque isso é uma questão só para facilitar, porque vocês vão ver que tem problemas parecidos, mas com comprimento L, né? E aí na hora de fazer a integração, você faz de menos L sobre 2, L sobre 2, só para não ficar essa coisa fracionada, com fração, mas também dá no mesmo, tá? Então, ó, você vê o comprimento 2L, né? Então vai ficar aqui menos L, aqui mais L, e esse fio é carregado, né? Com uma carga qualquer, não importa. Seja positivo ou negativo, não importa, mas ele é carregado, consequentemente ele está gerando um campo. Então lembra essa questão teórica, né? Se você tem uma carga ou algo que esteja carregado, a propriedade dessa coisa, dessa carga elétrica é justamente criar um campo no seu entorno, onde se você colocar uma outra carga, ela vai sentir a ação desse campo através de uma força de natureza elétrica, né? Então beleza, então a ideia é essa. Então você tem um fio, né, finito, de comprimento 2L, então eu vou dizer que aqui vai ser menos L e aqui vai ser mais L, tá? O comprimento dele todo é 2L. E eu quero saber qual é o campo criado por esse fio nesse ponto aqui, que está a uma determinada distância do centro do fio, né? Então eu vou colocar que esteja uma distância Y desse centro. Como que eu vou calcular então o campo gerado por esse fio? E aí que vem a questão, né? Necessariamente a gente vai ter que trabalhar com de cálculo diferencial, né? Porque o que nós vamos ver são vetores, né? DEs, né? Campos infinitesimais, que no fundo a gente vai somar. E qual é o processo? Qual é o procedimento? O procedimento é sempre pegar uma porção de carga, né? Uma amostra de carga, da mesma maneira que você faz quando você vai fazer na mecânica, com o momento de inércia, você pega uma amostra, uma porção de matéria, aqui é a mesma coisa. A gente vai pegar uma amostra de carga, né? Então vamos pegar um cara aqui, ó, que seja uma amostra, né? E essa amostra, claro, está carregada, tem uma carga dQ, né? E consequentemente vai gerar um campo elétrico naquele ponto. Então tem aqui tá uma distância e consequentemente ele vai gerar um campo que eu vou chamar de DE. Então tá gerando esse campo aí. E claro, essa carga, essa amostra está a uma distância R desse ponto. Vou usar esse R aqui, tá? Bom, vocês vão ver que muitos desses problemas de cálculo de campo elétrico, a gente trabalha muito com distribuição de carga elétrica. Então a gente trabalha muito com o conceito de densidade linear, densidade superficial, densidade volumétrica de carga. Aqui, o que nós temos, na verdade, no fio finito, é uma carga distribuída ao longo do seu comprimento. Então nada melhor do que trabalhar com o que a gente chama de densidade linear de carga. O que é densidade linear de carga? Que eu vou chamar de lambda. É sempre carga sobre comprimento, né? Da mesma forma, quando vocês forem trabalhar com densidade superficial, é carga sobre área, densidade volumétrica é carga sobre volume. Então a densidade linear lambda, carga sobre comprimento. Então observe uma coisa,
esse fio, né, tem uma densidade linear, que é a carga sobre o seu comprimento, que é 2L, né, que é o comprimento que eu escolhi, né? E o grande lance de você escolher essa porção de carga, essa amostra, é que ela tem as mesmas propriedades do todo. Justamente, é uma amostra. E o que eu encontrar para ela, na verdade, vai ser depois, né, generalizado para todo o corpo, quando eu fizer a integração. Então, tanto o corpo, né, o fio, tem uma densidade linear, como a amostra também tem uma densidade linear, né? E é proporcional, justamente porque ela tem as mesmas características do todo. Então o que acontece? Esse dq, esse elemento infinitesimal que eu peguei, ele tem um comprimento dx. Né? Por que dx? Porque eu estou trabalhando no eixo x, né? Ó, eixo x e eixo y. Né? Por conveniência, alguns problemas, alguns livros, você vai ver que aqui ele põe um eixo z. Dá no mesmo. O importante é você estar com os dois eixos aqui que eu estou no plano. Tá? Ok. E essa amostra de carga, ela está então a uma distância x daqui do ponto, né? do centro do corpo. Ok. Consequentemente, essa amostra também tem uma densidade linear, que vai ser proporcional. Então, carga sobre comprimento. Então, na verdade, a densidade linear também pode ser escrita, ó, que é proporcional a carga da amostra sobre seu comprimento, que é dx. Então você tem uma relação aqui, né, de proporcionalidade, tanto do corpo como um todo e da amostra que você vai pegar como um artifício, né, para você pegar as propriedades todas. Eu vou ter que trocar aqui, senhores, que a bateria da GoPro tá acabando. Então vou trocar a bateria rapidinho, volto já já. Bom, então voltando, minha GoPro já troquei a bateria. Bom, então nós temos aí nossa densidade linear e vamos então calcular o campo. Bom, então já tem aqui, se você pode observar, né, você tem o x e o y, né, a distância que o ponto está do eixo do corpo, r é a distância de dq ao e, e x. E claro, que nota que você tem esse vetorzinho aqui, é interessante, a gente sabe que a gente no fundo vai ter que decompor, né, vetores. Então, ó, vou pegar esse ângulo aqui como θ, né, que no fundo é igual a esse daqui, porque são opostos pelo vértice, eles são iguais. Beleza. Então vamos lá. Então, qual é a forma do campo? Como que é o campo? O campo não é dE, né, é igual a 1 sobre 4π ε0, né, dq sobre r ao quadrado. Né? R é a distância da carga até o ponto. Então esse é o campo. Né? Beleza, agora vamos analisar esse cara daqui, na verdade. Né? Porque observa uma coisa. Vamos analisar, porque aquilo é um campo DE que existe componente em X e Y. Né? Se você observar, ó, você tem aqui, ó, você pode pôr o eixo aqui, ó, só para você analisar. Existe uma decomposição aqui no eixo X. Existe também decomposição no eixo Y, né, que está para cá. Mas aí observa uma coisa interessante. Se eu chamar esse cara de dx, aqui, ó, essa decomposição no eixo X, o que você pode observar? Olha só, essa amostra está gerando um campo aqui dE. Né? Se você pegar uma amostra simétrica, ou seja, do outro lado, que esteja a mesma distância x, né? E claro, ao mesmo r, o que vai acontecer? Ele vai gerar um campo dE aqui também. Ó. Ele vai gerar um campo dE aqui. Né? E que se você decompor no eixo x, vai gerar um dx. Que é igual ao dx do outro lado. Então, na verdade, se você observar, tudo que eu pegar de um ponto aqui, toda amostra que eu pegar, vai ter uma simétrica do outro lado. Então eles vão gerar campos sempre opostos. Consequentemente vão se anular. Então as contribuições no eixo X não existem. Eu posso considerar que dx é zero. Né? Então só existe contribuição onde? No eixo Y. Né? Porque quando eu fizer a decomposição aqui, ó, eu vou ter um dy. Né? Então o dy vai ser o quê? Se você fizer a decomposição. dE, né, cosseno θ.
Então é essa relação que nós temos. E se você observar, quem é o meu campo total? É a integração de D e Y. Então D e Y, quando eu integrar, é o campo total. Né? Porque justamente vai ser todos os DEs cosseno θ que eu for projetar aqui. Porque todos os DX estão se anulando. Né? Perfeito. E aí, ó, o DE eu tenho aqui, né? E cosseno θ eu posso tirar também em função do desenho, porque se você observar, isso daqui é um triângulo retângulo, né? Ó, um triângulo retângulo, né? Com hipotenusa R, né? Essa distância aqui x, esse cateto x e esse cateto aqui y. Então, de cara, por exemplo, o R ao quadrado, que é a distância, eu já posso tirar aqui aplicando o teorema de Pitágoras. Então, ó, R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? E cosseno θ eu também posso tirar, né? Porque quem é cosseno θ? Olha a figura, ó, o θ é esse aqui, né? Se você olhar na figura. Cosseno θ é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Ó. Cosseno θ, cateto adjacente, que é y, sobre hipotenusa, que é r. E quem é r, ó, aqui do teorema de Pitágoras, r vai ser raiz quadrada disso, né? Então, na verdade, você vai ter que cosseno θ é y sobre, ó, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Se você não viu, observa aqui, ó, r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. O valor de r, então, é tirar a raiz disso, tá? Caso você não tenha visto, eu fiz direto a passagem, tá? Tô preocupado com a bateria da GoPro. Bom, beleza. Então vamos lá, vamos partir para a integração. Isso daqui, deixar aqui no cantinho, né? E vamos lá. Então, na verdade, o meu campo elétrico é isso aqui, ó. É a integral disso aí. Né? Logo, quem é o meu DY todo integrado é o campo total, que a gente já viu que o X não faz diferença nenhuma. Então, esse cara aqui já é o E, quando eu integrar. Né? Integral de DE. DE tá aqui, ó. Já vou substituir o R ao quadrado por esse termo e o cosseno θ por esse termo. Então, você vai ter a seguinte expressão, ó. 1 sobre 4πε0, né? dq sobre r ao quadrado, tá ali, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes cosseno θ. Cosseno θ daqui, ó, é esse cara aqui, ó. Então, y aqui em cima, né, no numerador, e no denominador, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, ó, você tem aí o teu E. Só para dar uma ajeitada nisso daqui, né? Nota que esse cara vezes esse, né? Na verdade, ó, esse segundo termo, né, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, essa raiz pode ser escrita como x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio, né? Então, ó, se você fizer essa continha aqui, vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Né? Então, na verdade, já vou reescrever. Esse campo vai ser integral de 1 sobre 4πε0, né? dq y, né? Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Né? Deixa eu arrumar isso daqui para ficar bonitinho, né? 1 sobre 4πε0 é constante, logo sai da integral. Então vamos tirar ele da integral. Caiu aqui. Né? Então vamos tirar ele da integral. Então nós vamos ter que o E, no fundo, vai ser o quê? 1 sobre 4πε0. Y, né? Não, vamos deixar por enquanto, só para eu mostrar uma coisa para vocês. Y dq sobre x2 mais y2 elevado a 3 meios. Né? Então vamos lá, observa uma coisa. Essa integração é em dq, mas dq está escrito em função das variáveis x e y. Né? Porque olha aqui, olha essa expressão. Né? O que essa expressão está me dizendo? Que dq, ó, pode ser escrito, se você passar o dx para lá, né? Você vai ter que dq
pode ser escrito como lambda dx. Então, no fundo, o que eu vou fazer é isso. Ó. No lugar do dq, eu vou colocar lambda dx. E aí eu vou ter a seguinte expressão. Né? É igual 1 sobre 4π epsilon 0, a integral de y, dq, que é o lambda dx, ó, colocar até diferente, sobre x2 mais y2 elevado a 3 meios. Bom, a integração então está sendo em x, consequentemente y é constante, e lambda também é uma constante, né, que eu posso tirar da integral. Então a integral que eu vou ter que resolver é essa, ó, lambda y saindo aqui da integral, sobre 4π epsilon 0, né, da integral de dx sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Então, esta é a integral que eu vou ter que fazer. E, claro, de que ponta a ponta eu vou fazer essa integração? Olha aqui. Eu vou integrar em todo x. Logo, de menos L a L. É como se você fosse, na verdade, pegando esses elementos infinitesimais e varrendo. A integração é isso. E ele vai pegar todas as amostras que você coletou. Então, ele vai integrar... Tum. Então, ele vem de menos L a mais L. Então, de menos L a mais L. E agora o lance é resolver esta integral. Né? Então, o que eu vou fazer? Vamos resolver essa integral separadamente? Né? Então, ó, eu vou resolver essa integral separado e depois vou voltar para cá. Então, olha só vou tirar isso daqui. Né? E vou resolver essa integral separadamente. Vou dar um espaço para ela aqui. Ó. Vou chamar de I essa integral. Então vai ser lambda. Desculpa, é só integral. Né? Então, ó, I vai ser integral, né, de dx sobre x2 mais y2, 3 meios. Então essa é a integral. Depois eu resolvo ela, depois volto para cá. Bom, se você lembrar aí, né, do cálculo diferencial integral, você sabe que é o tipo de integração que está tabelado, né? E a gente sempre usa propriedades, funções trigonométricas para ela. Né? É o tipo de integral que a gente vai chamar o x de y tangente de θ. Né? Então, para resolver essa integral, eu vou dizer que x é y tangente de θ. Né? Não esquece de ir lá depois no canal Intermate, dar uma olhada nisso, né? Que tem lá direitinho. Bom, e aí no fundo eu vou mudar a variável da integral para θ, né? Então tem que achar o elemento dx. Então dx é só derivado dos dois lados. Lembra que agora y é uma constante para x. Então dx vai ser y secante ao quadrado de θ, né? Que é a derivada da tangente. E agora, vamos lá, substituindo a expressão. Então, I, que é a minha integral, vai ser a integral de dx, que está aqui a expressão dx, ó, que é y secante ao quadrado de θ, né? Dθ, né? Aqui eu esqueci do dθ, né? Y secante que você deriva e tem que ter o diferencial. Dθ, né? Que eu mudei a variável, sobre, né? E aí o que acontece? Vou substituir, ó. No lugar do x, vai ser esse cara daqui, ó. Que é y tangente θ, né? Que está ao quadrado. Logo vai ficar y ao quadrado tangente θ ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, né? Isso elevado a 3 meios. E aí vamos agora trabalhar esse cara, né? Bom, vamos facilitar a vida da gente. Olha só, o que é alguma coisa elevada a 3 meios? É raiz quadrada disso aqui ao cubo, né? Então eu vou fazer passo a passo para você... Né? E é interessante que você depois faça essas contas, para você pegar agilidade. Então, I, aqui vai ser a integral, né? Y secante ao quadrado θ dθ, isso em cima, sobre... Então, vamos lá. Isso daqui, no fundo, é raiz quadrada, né? De isso aqui ao cubo, disso tudo ao cubo. Então, eu vou separar, ó. Y ao quadrado, tangente ao quadrado θ,
mais y quadrado. Aí eu vou fazer isso, ó, ao quadrado vezes y quadrado tangente ao quadrado θ mais y quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Nota que tá ao cubo, né? Porque isso vezes isso dá o cubo. Mas eu já separei, porque tem um quadrado aqui, né? Separei por quê? Pra essa jogadinha aqui, maneira, né? Porque aí, ó, esse cara tá ao quadrado, ó, esse cara vai sair da raiz, né? E esse vai ficar dentro da raiz. Então, como que vai ficar a equação? Vamos lá. Então, a integral, né, vai ser o quê? Integral de y secante ao quadrado θ dθ, né? Sobre esse termo todo saiu da raiz, né? Então, ó, y quadrado tangente ao quadrado θ mais y quadrado, esse cara saiu da raiz, né? E esse ficou dentro da raiz, vezes raiz de y quadrado tangente ao quadrado θ mais y quadrado. Tá aqui, né? E aí, aquela coisa, né? Quanto mais exercício você fizer, você vai vendo essas coisas. Então, você já vai vendo que tem um cara aí que eu vou poder simplificar. Então, ó, de cara, ó, eu vou colocar y ao quadrado aqui em evidência aqui fora e depois aqui dentro também, ó, porque é o termo comum. Então, vai ficar integral, né? Y secante ao quadrado θ dθ, né? Sobre. Vou botar o y quadrado fora aqui, ó, em evidência. Então vai ficar tangente ao quadrado θ mais 1, né? Botando vezes a mesma coisa lá dentro da raiz, ó, botar o y quadrado em evidência. Então, tangente ao quadrado θ mais 1. Olha que beleza. Já cortei aqui, ó, um y aqui já matou esse y aqui. E se você lembrar, ó, já até separei aqui, ó, secante ao quadrado de θ é tangente ao quadrado de θ mais 1. Então, observa que é o que nós temos aqui, ó. Esse cara, na verdade, é igual a esse, né? Bom, um y aqui pode sair, né? Ó, um y quadrado aqui pode sair da raiz. E dentro da raiz vai ficar esse cara aqui. Então, vai ficar assim, ó. A integral vai ficar integral, em cima só ficou dθ, né? Porque cortou tudo. Sobre esse y sobrou aqui, né? Só que saiu um y daqui. Ficou y vezes y quadrado, vezes a raiz, né, de tangente, porque esse cara ficou dentro da raiz, né? Tangente ao quadrado θ mais 1. E aí, ó, voltando lá, lembrando, ó, se secante ao quadrado de θ é igual a tangente ao quadrado de θ mais 1, logo secante é só tirar a raiz, né? E é o que nós temos aqui, ó. Então, ó, isso daqui, na verdade, é a secante de θ. Logo, a minha integral ficou integral de dθ sobre y quadrado secante de θ. Ok, mas quem é secante de θ, né? Secante de θ, gente, é 1 sobre cosseno θ. Então, substituindo na minha integral, ó, vai ficar a minha integral, é integral de dθ sobre y quadrado vezes secante de θ, que é 1 sobre cosseno θ. E o que você tem aqui é uma divisão de fração, né? Na verdade, esse cara daqui vai inverter, vai ficar integral de dθ sobre cosseno θ, né? Que ele inverteu, y quadrado. Então, o resultado da integral, ó, como está em θ, y é constante. Y sai da integral, y quadrado, claro, né? Da integral de cosseno θ dθ. Integral de cosseno θ é seno θ. Então, I é 1 sobre y quadrado seno θ, que é o resultado da integral, né? Aqui, a gente não está colocando os limites de integração, porque, na verdade, isso ainda é um artifício, né? Ainda é um artifício. Então, vamos voltar às variáveis originais, né? Porque aqui está em θ. As variáveis originais são x e y, né? Então, vamos lá. Então, olha só, daqui, ó,
da própria resolução da integral, se você observar, ó, x sobre y é tangente θ. Né? Mas mesmo assim, você não precisa usar isso daqui, porque você pode usar inclusive da figura. Porque a própria figura te mostra que tangente θ é x sobre y. Né? Então você tem, ó, que x sobre y é igual a tangente θ. Mas quem é tangente θ? Seno sobre cosseno. Então seno θ sobre cosseno θ é igual a x sobre y. E aí, ó, você pode tirar a expressão para seno θ, né? Seno θ, cosseno passa multiplicando, x sobre y, cosseno θ. E a gente já viu quanto vale o cosseno θ, lá do início. Ó. Cosseno θ é essa expressão aqui. Né? Então, seno θ vai ser x sobre y, cosseno θ, que é isso aqui. Ó. Y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Posso cortar y com y, então eu encontro que seno θ pode ser escrito como x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, voltando aqui ao meu resultado da integral, né? O nosso i está sendo o quê? Ó, 1 sobre y quadrado seno de θ. Só que seno de θ a gente encontrou que é isso aqui. Então, vai ficar x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esse é o resultado da nossa integral. Agora sim, ó, vamos pegar, né, e substituir, né, porque a nossa integral, na verdade, é isso aqui. Né? Então, como que vai ficar? Então, vamos lá. Nossa continha. O E é igual a lambda y, né, sobre 4π epsilon 0 vezes o resultado da integral, que está isso aqui, ó, x sobre y ao quadrado, né? Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Só que nos limites de integração, né, de menos L a L. Pronto. E agora vamos resolver. Então, campo vai ser lambda y sobre 4π epsilon 0 e vamos substituir os limites de integração, né? O L, né? Então, primeiro em x, claro que a gente vai substituir em x. Então, vai ficar L sobre y2, né? Raiz quadrada, ó, que é L, né? L ao quadrado, mais y ao quadrado, menos, né? Da integração, só que com esse menos aqui vai ficar mais. Então, mais L, y ao quadrado, e a mesma coisa, raiz de L ao quadrado, mais y ao quadrado. Beleza. Se você observar, essa parcela é igual a essa, na verdade vai dar duas vezes isso daqui. Então, o E, o campo, vai ser lambda y sobre 4π epsilon 0, né? Que multiplica duas vezes L sobre y2, raiz quadrada de L ao quadrado, mais y ao quadrado. Né? Então, vamos arrumar isso daqui, né? Então, o que vai acontecer? Aqui, vou multiplicar. Ó, podemos já de cara cortar esse y com esse y. Então, o que me sobrou? Me sobrou que vai ficar em cima 2 lambda L, né? Então, o que me sobrou? Me sobrou que em cima vai ficar E é igual a 2 lambda L sobre, né, 4π epsilon 0, né? Sobrou um y embaixo, que cortou. Então, sobrou um y embaixo. Raiz quadrada de L ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esse é o módulo do campo, né? Você pode até cortar esse 2 com esse 4, mas não é interessante porque é para deixar 4π epsilon 0, que a gente sabe que é aquela constante eletrostática. Mas aí a gente ainda pode fazer uma simplificação. Porque se você lembrar, olha aqui. Opa! Se você lembrar, o Q
pode ser escrito como 2L lambda, ou 2 lambda L, ó. Porque o lambda é Q sobre 2L. Então, no fundo, isso daqui, ó, é a carga. Né? Então, pode ser escrito como a carga sobre 4π epsilon 0, y, né? Raiz quadrada de L ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, este é o campo gerado por um fio finito, né? Num determinado ponto y, em que o ponto esteja em relação ao fio finito, né? Se você quiser colocar em função, em notação vetorial, você pode, porque na verdade o que acontece? Nota que ali a gente está trabalhando com x e y, né? E o que a gente sabe é que em x e y, né, a gente pode representar os vetores em função dos vetores unitários, né? Em x é o i, né? E y, j. E como a gente viu que a gente só tem a componente y, né? O nosso campo só está em y, logo só tem j, componente j. Então você pode reescrever esse cara vetorialmente assim. Campo, né, é igual a Q sobre 4π epsilon 0, y, raiz quadrada de L ao quadrado, mais y ao quadrado, j. Então, esse é o campo, é o vetor campo elétrico no ponto a uma distância y. Ok, mas é interessante que a gente veja também se esse resultado tem coerência. O que quer dizer que esse resultado tenha coerência? Se ele se comporta com coisa que nós conhecemos, como algo que nós conhecemos, né? Nós conhecemos alguns resultados. E esses resultados mais gerais, eles têm que, num determinado limite, concordar com resultados que a gente já conhece. Então vamos fazer uma análise aqui interessante, né? Então, o campo é esse cara daqui, né? Vamos imaginar, então, que agora este cara, esse ponto, esteja muito, mas muito distante de y, da barra. Então, tá aqui a barra, né? E eu quero, claro que o ponto que eu estou pegando está uma distância y, né, da barra. Agora vamos supor que esse cara seja muito, muito, muito mais distante e muito maior, ou seja, y seja muito maior que L, muito maior que o comprimento, esteja muito distante. O que vai acontecer? Observa esta expressão. O que acontece? Então vou até colocar ela aqui novamente. Vamos pegar só o módulo para facilitar a análise. Epsilon 0, y, raiz de L ao quadrado, mais y ao quadrado. Então essa é a forma, é a expressão que nós chegamos, né? Então olha, se y for muito maior que L, o que vai acontecer? Olha só, esse termo daqui, ele vai tender a y ao quadrado, concorda? Porque se y for muito, muito, muito maior que L, o que acontece? Esse termo daqui é muito maior que L. L ao quadrado não vai fazer diferença aqui dentro. Então esse cara aqui dentro, ele vai tender a y ao quadrado, né? Y ao quadrado dentro de uma raiz. Logo, esse cara vai ficar raiz de y ao quadrado, que pode sair da raiz. Então, no fundo, o que vai acontecer? Quando esse cara sair da raiz, tem um y aqui, sobrando. Vai ficar y com y ao quadrado. Então, a expressão vai ficar essa, ó, Q sobre 4π epsilon 0, y ao quadrado. Ora, essa expressão você conhece muito bem, né? É a expressão de um campo elétrico de uma carga pontual, a uma distância qualquer, no caso y, né? Se você for lembrar, por exemplo, lá do ensino médio, o que a gente chama de 4π epsilon 0 é K. Então, na verdade, eu estou encontrando essa expressão aqui, ó, onde se y for distância, ó, que é a formulinha que se vê no ensino médio, né, para campo elétrico. Ou seja, K, carga e distância ao quadrado. É o que nós temos aqui, ó. K, carga e distância ao quadrado. Só que a distância eu estou chamando de y, né? Então, nota que essa equação tem um bom sentido, porque ela cai numa equação que a gente já conhece, num resultado que a gente já conhece. Então, essa é uma análise. A primeira análise foi o quê? Y muito maior que L. Vamos fazer agora uma outra análise interessantíssima. Se a gente fez por fio finito, mas se o fio fosse infinito, e aí? Né? Vamos pegar a expressão novamente. Vamos analisar agora. Né? Se o fio fosse infinito, ó, a expressão está aqui, de novo. Vou colocar ela de novo. É igual a Q 4π epsilon 0,
y raiz de L ao quadrado mais y ao quadrado, né? Se L for muito maior que y, ou seja, né, o fio é infinito, né? O que vai acontecer? Vamos fazer aquela análise. Se L for muito maior que y, a história é parecida, né? O que vai acontecer? Esse cara daqui, ele vai tender a L ao quadrado, porque y não vai fazer diferença, né? Então o L ao quadrado vai ficar raiz de L ao quadrado, porque ele vai sair da raiz. Então, na verdade, você vai ter isso aqui. E é igual a Q sobre 4π ε0 YL. Né? Interessante. Vai ser interessante depois, que você vai ver que, nota, porque se eu fosse fazer por fio infinito usando o cálculo diferencial, é chato, é difícil, é muito complicado, né? Você viu que isso daqui está demorando quase mais de 30 minutos, né, para fazer esse do fio finito. Né? Do fio infinito ficaria muito mais complicado. Mas depois você vai ver, existe uma coisa chamada lei de Gauss, que facilita muitas coisas quando você encontra simetrias, né? E você vai encontrar essa mesma expressão para o fio infinito quando você usa a lei de Gauss, que é muito mais simples. Em 3, 4 linhas você sai. E que se você fizesse usando o cálculo diferencial ia ficar muito mais complicado. Tá, gente? Então é isso, galera. Se inscreve no canal quem não se inscreveu. Vê o vídeo de novo, quantas vezes for necessário, faz essas contas, porque é interessante que vocês tenham essa prática de conta, tá? Beijo, galera!